Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo o T. Harv Eker no livro Os Segredos da Mente Milionária. Esse livro, então, nós estamos na segunda parte desse livro e ele está trazendo aqui os segredos que ele aprendeu com uma pessoa milionária, aplicou na vida dele e se tornou também milionário em pouquíssimo tempo. E ele está dizendo também, já disse nas páginas anteriores, que depois que ele começou a divulgar esse método dele, ele também fez com que muitas outras, milhares de pessoas que participaram dos seminários ou que leram o livro, também seguissem os mesmos passos dele. Porque o segredo da mente milionária é exatamente pensar como o rico pensa. E é isso que ele está nos explicando agora, e ele tem know-how para falar, porque ele fez, ele colocou, ele aprendeu. Essa pessoa passou a dica para ele, ele colocou em prática e viu que era isso mesmo. Saiu da falta de escassez e passou para a prosperidade em todos os setores da vida dele. Uma coisa é ligada à outra, não tem como separar. Então é para ter a mente milionária para tudo, para todos os setores. É isso que ele está explicando. E ele disse que a diferença entre a mente do rico e a mente pobre é que as pessoas que têm a mente pobre, elas se fazem de vítima. E aí ele disse que, ele estava dizendo que elas se fazem, que elas não são vítimas, elas se fazem de vítima. E ele disse que passaria 3 dicas de como é que a gente sabe se a pessoa está se fazendo de vítima. E aí ele disse que é quando a pessoa culpa alguém por algo, pela situação dela, quando ela busca justificar, como eu falei, achei que parecia também com aquela coisa do macaco que diz que a banana tá verde quando está fora do alcance dele, ou senão se ela se queixa. E aí o vídeo anterior ele terminou dessa forma: é hora de decidir. Você pode ser uma vítima ou alguém rico, jamais as duas coisas ao mesmo tempo. Preste atenção, toda vez que você culpar alguém, se justificar ou se queixar, estará se degolando em termos financeiros. É um alerta interessante, não é? Se a gente tiver, então, ali na prateleira dos frascos e comprimidos e sempre buscar a justificativa fora da gente para o que está para a nossa situação financeira, aí a gente não vai conseguir galgar, não vai conseguir mudar isso. É o que ele está dizendo aqui. É hora de resgatar o seu poder e reconhecer que você cria tudo que existe e o que não existe na sua vida. Observe que você produz a sua riqueza, a sua falta de riqueza e todas as possibilidades que estão no meio do caminho. Ou seja, nós somos inteiramente responsáveis pela nossa realidade. A gente já viu isso nos livros que eu fiz antes desse. Entre eles, os livros do Napoleão Hill, eu fiz o Pense e Enriqueça, fiz o Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino e Mais Esperto que o Diabo. Eu vou ver se eu deixo todos aqui, as playlists, se você quiser ver. E também o dos Abrahams, psicografado pela Esther Hicks e colocado ali todo feito. Eles fizeram uma compilagem de todas as mensagens nesse livro, Peço Ser Atendido, é ela e o marido dela, o Jerry Hicks. E eles dizem ali, assim, que o que a gente não recebe aquilo que a gente está buscando receber, porque a gente simplesmente não sabe receber, e porque nós somos seres vibráteis, então tudo que a gente vibra volta para a gente. Então se a gente está culpando alguém, se a gente está se justificando, se a gente está se queixando, a gente vai ter mais disso. A gente não vai conseguir ter a abundância financeira que a gente está buscando. E aí ele trouxe a declaração que é: eu mesmo crio o meu próprio grau de sucesso financeiro e eu tenho uma mente milionária. Essa declaração são as dicas que ele está passando, assim, cada final de assunto, mais ou menos, para a gente estar repetindo. Eu tenho uma mente milionária. E aí vamos ver como é que continua. Ações da mente milionária. Primeira, toda vez que você se vir culpando alguém, se justificando ou se queixando, passe o dedo indicador na frente da sua garganta no sentido horizontal,
para se lembrar de que esse comportamento pode vir a causar a sua degola financeira. Olha que interessante. Está associando isso a uma ideia, a mesmo uma imagem, né? Então, olha, se eu me ver culpando alguém, justificando porque é que eu não estou conseguindo a vida financeira que eu desejo, ou então me queixando por não tê-la, passar o dedo indicador na frente da garganta no sentido horizontal para se lembrar de que esse comportamento de então estar culpando alguém, se justificando ou se queixando, vai causar a minha degola financeira. Achei super interessante. Embora esse gesto pareça rude, ele não é pior do que o mal que você faz a si próprio ao responsabilizar as pessoas, se justificar e reclamar. E o ajudará a se livrar desses hábitos destrutivos. Então, para quem ficou meio reticente, eu não vou fazer isso, ele dizendo, olha, é um gesto meio rude, tá certo? Mas eu acho que dá para fazer de uma forma só para a gente, né? Bem discretamente, cada vez que vier o pensamento, só para nos lembrar nós mesmos, ninguém nem precisa saber. E aí ele diz que, além do mais, ele não é pior do que o mal que a gente faz ao agir dessa forma. Culpar alguém, se justificar ou reclamar. A segunda é, faça um controle, essa palavra está entre aspas, ao final de cada dia. Liste por escrito um fato que tenha sido positivo e outro que tenha sido negativo. Depois, escreva a resposta para a seguinte pergunta: como eu criei cada uma dessas situações? Olha que interessante. Então, esse controle super interessante que é por escrito. Então, a gente deve escolher um fato, um negativo e um positivo, e se perguntar como eu criei cada uma dessas situações. Se houver outras pessoas envolvidas, responda: qual foi o meu papel na criação de cada uma dessas situações? Esse exercício o manterá responsável por sua vida e consciente das estratégias que estão funcionando a seu favor e das que estão contra você. Vou começar a fazer esse exercício, com certeza, vai fazer parte, porque não adianta, como Napoleão Hill diz no livro Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino, não adianta ele disse ali no 2º capítulo, creio, sobre o pensamento, esqueci exatamente o título do capítulo, que se ele pudesse deixar apenas uma dica seria ação, agir. E aqui o Terra Eker também já disse isso. Então não adianta nada a gente ficar na teoria. Os Abrahams dizem isso também. Eles passam ali princípios para que a gente faça. E eles dizem que deve ser no início repetido toda semana, depois mensalmente, porque também não adianta fazer uma única vez. Então, aquele deixando todo o passo a passo. A gente escolhe 2 situações e se pergunta como eu criei cada uma dessas situações. Se houver outras pessoas envolvidas, pergunta qual foi o meu papel na criação de cada uma dessas situações, e isso vai fazer com que a gente se torne responsável realmente pela nossa vida e consciente das estratégias que estão funcionando a nosso favor e das que estão contra a gente. As pessoas ricas entram no jogo do dinheiro para ganhar. As pessoas de mentalidade pobre entram no jogo do dinheiro para não perder. Então, olha ele trazendo mais uma distinção aqui, então, entre cada mentalidade, a mentalidade rica e a mentalidade pobre. Se a gente entrou apenas para não perder, então, a nossa mentalidade ela ainda é pobre. Pois as pessoas ricas, de acordo com ele, entram no jogo do dinheiro para ganhar. E eu trago aqui também uma parte do livro A Ciência de Ficar Rico. Eu não lembro o nome do autor agora, que ele diz que esse ganhar e perder, ele tem que ser também bem compreendido, porque se a gente está buscando ganhar pela competição, isso não vai trazer o que a gente está buscando realmente. A gente deve ganhar, então, pela criatividade, que é quando a gente se une à mente divina
para alcançar o que a gente está buscando, e aí nós servimos nós podemos ser usados então para inspirar os outros a fazerem o mesmo. E quando a gente entra num jogo na forma competitiva, a gente vai querer como se a gente tivesse conseguido subir uma escada e tem outro subindo atrás, a gente vai jogar, empurrar a escada para que o outro não chegue. Então eu acredito que é interessante deixar isso bem claro, que entrar em um jogo de dinheiro para ganhar sem escrúpulos, passando por cima de tudo e todos, não é isso que ele está explicando aqui, acredito. As pessoas de mentalidade pobre jogam o jogo do dinheiro na defensiva. Responda, se você fosse disputar uma partida de um esporte qualquer usando uma tática estritamente defensiva, quais seriam suas chances de vencer? Muita gente concordaria que pouca ou nenhuma. No entanto, é assim que a maioria das pessoas joga o jogo do dinheiro. A principal preocupação delas é a sobrevivência e a segurança, e não a conquista da riqueza e abundância. Então, qual é a sua meta, seu objetivo, sua real intenção? Então, a diferença entre a gente estar buscando apenas sobreviver com alguma segurança, ou então está buscando realmente conquistar a riqueza e a abundância. Então, qual é a nossa real intenção? A meta das pessoas verdadeiramente ricas é ter grande fortuna e abundância. Não apenas algum dinheiro, mas muito dinheiro. E qual é o objetivo das pessoas de mentalidade pobre? Ter dinheiro suficiente para pagar as contas em dia já seria um milagre. Isso está entre aspas, essa expressão, essa frase. Deixe-me falar uma vez mais sobre o poder da intenção. Se o que você pretende é possuir apenas o bastante para cobrir as despesas, é exatamente isso que conseguirá. Nem um único centavo a mais. E aqui ele traz o porquê disso. Exatamente pela essa leizinha aqui, que é a intenção. Se a gente já está guardando dinheiro ali com a intenção de que ele seja para uma emergência, e sempre essa palavra vem ali carregada daquela parte negativa, aí eu deixo o dinheiro de lado para vai que acontece uma emergência, vai que fura o pneu do carro, vai que a panela que exploda, a panela de pressão, vai que aconteça um acidente. Então é sempre coisa negativa. Então aí ele está dizendo, é isso que a gente vai conseguir. Se a gente tá fazendo, então, se a gente tem a intenção de ganhar dinheiro apenas para conseguir sobreviver, é isso que vai acontecer. E ele garante, nem um centavo a mais chega. As pessoas que têm uma visão de classe média dão pelo menos um passo além. Pena que seja um passo muito pequeno. O seu grande objetivo na vida é igual à palavra de que mais gostam neste mundo. Conforto, entre aspas também. E tudo o que desejam é um pouco mais disso. Odeio ter que lhe dar essa notícia, porém existe uma imensa diferença entre ter algum conforto e ser rico. Devo admitir que nem sempre eu soube disso, mas um dos motivos pelos quais me considero no direito de escrever este livro é o fato de ter experimentado os 3 níveis de situação financeira. Houve uma fase em que eu estive completamente quebrado. Cheguei a pedir $1 emprestado para abastecer o carro. Mas isso não foi tudo. Primeiro, o carro não era meu. Segundo, esse dólar veio na forma de 4 moedas. Você faz ideia de como é constrangedor para um adulto ter que pagar gasolina com moedas? O frentista me olhou como se eu fosse um ladrão de cofrinho de criança e apenas sorriu, balançando a cabeça. Não sei se dá para imaginar, mas esse foi um dos meus momentos financeiros mais baixos e, infelizmente, apenas um deles. E olha como ele é generoso, ele mostrando, porque a gente pode estar aqui pensando, por que eu vou fazer esses exercícios? Não tenho um centavo na carteira.
Se eu tivesse que andar de carro, tinha que ser um carro emprestado, e se eu tivesse que abastecer, digamos que 10 para abastecer com R$ 1, eu teria que emprestar para alguém. E ele aqui então mostrando que aconteceu com ele, agora ele está do outro lado, ele está escrevendo. Por quê? Porque ele colocou em prática, ele acreditou que fosse realmente isso, que ele tinha que mudar ali na raiz o pensamento, ele teria que mudar o padrão financeiro, esse padrão negativo, o modelo de dinheiro, como ele chama, para conseguir passar para o outro lado, passar da mente pobre para a mente rica. E assim conseguir ter um pouco mais do que apenas o conforto, mas ser realmente rico, como ele disse. A Oprah Winfrey disse também, falou sobre isso, que quando a pessoa é rica, ela tem que, é como se fosse um copo que está cheio, que está transbordando. E aí ela é rica em todos os setores da vida dela, e ainda ela pode ajudar e ela pode inspirar os outros a serem ricos. Porque o importante não é estar ajudando, é aquela coisa de não estar dando peixe, mas ensinando o outro a pescar, inspirando o outro a chegar lá também, que é o que o T. Harv Eker está fazendo. E sendo generosamente, mostrando que, olha, seja qual for a situação, os Abrahams dizem isso ali no livro Deve Ser Atendido também, que seja qual for a situação, e não é só com relação a dinheiro, pode ser o exemplo que eles dão, pode ser que a gente esteja quebrado, completamente sem dinheiro, no caso como ele aqui, ou também pode ser que a gente acabou de receber o diagnóstico de uma doença terminal. Eles disseram só esses 2 exemplos, tem outros lá no livro, que a partir do momento que a gente mudou ali a chavinha, a gente pode reverter essas situações. E aí ele continua. Depois que me estruturei, passei ao nível de ter conforto. Isso é bom. Pelo menos dá para variar indo a restaurantes melhores. Mas o máximo que eu podia pedir ali era frango. Não há nada de errado com frango, se esse é o prato que a pessoa realmente quer. Porém, muitas vezes não é. Então, aqui ele trazendo, quando ele subiu um pouquinho, foi ali para uma vida confortável. Nem sempre ele podia pedir exatamente o que ele queria no restaurante. Na verdade, quem está numa situação apenas confortável do ponto de vista financeiro, geralmente escolhe o prato consultando a coluna direita no cardápio, o lado do preço. A questão se resume ao seguinte: se o seu objetivo é ter algum conforto, é provável que você nunca fique rico. Mas caso a sua meta seja enriquecer, é provável que você alcance uma situação ricamente confortável. E ele está dizendo é provável, porque eu acredito que ele sabe que só depende da gente. Acreditar e colocar em prática, ou não acreditar e continuar na mesma situação. É escolha. E aí ele repete, se o seu objetivo é ter algum conforto, é provável que você nunca fique rico. Mas caso a sua meta seja enriquecer, é provável que você alcance uma situação ricamente confortável. Um dos princípios que ensino nos seminários é, se você atirar nas estrelas, atingirá pelo menos a lua. As pessoas de mentalidade pobre não atiram nem no teto da própria casa e depois ficam se perguntando por que não acertaram em nada. Bem, você acaba de descobrir por quê. Se conseguimos aquilo que verdadeiramente almejamos, só conseguimos aquilo que verdadeiramente almejamos. Se você quer ficar rico, a sua meta tem que ser essa, e não a de ter apenas o suficiente para pagar as contas ou para desfrutar de algum conforto. Conselho sério dele aqui, então, ele repetiu várias vezes. A gente é que decide. E a declaração, ele traz novamente, a minha meta é ficar milionário e mais ainda, eu tenho uma mente milionária. E aí, então, vamos ver como é que ele continua no próximo vídeo, tá, gente? Dando essas dicas assim que parece simples, né, do jeito que ele está falando, mas que realmente transformaram a vida dele, porque agora ele deu um exemplo aqui concreto daí de um dos momentos que ele estava mais no fundo do poço, sem dinheiro nenhum,
se sentindo ali envergonhado de estar nessa situação. E foi aí que ele resolveu que ele mudaria, e aí o universo começou a conspirar a favor dele, colocando no caminho dele uma pessoa que sabia mostrar o caminho, e ele não titubeou, ele acreditou nesse caminho. E agora ele faz essa pessoa na nossa vida, trazendo esse livro. Estou super feliz de ter escolhido fazê-lo e queria muito saber se você também está gostando, você que está acompanhando, se você está gostando da leitura. E se já fez, você está fazendo os exercícios que ele está passando, está repetindo as frases, já tem algum resultado na sua vida? Se quiser compartilhar, tá? Se você quiser curtir e também, além de curtir, comentar esse vídeo e deixar a sua... Quer ver? Curtir, comentar e compartilhar. Se você quiser compartilhar também com alguém que você acredita que precise também estar conhecendo o conteúdo desse livro, eu fico super agradecida. Se você quiser entrar lá no meu canal e ver algum desses livros que eu já citei ao longo desse vídeo, eu deixo alguns aqui no card para você, destacado, mas tem muitos outros lá. Se você quiser dar uma olhada lá e quiser, aproveitando que está lá, se inscrever, eu também te agradeço muito. Até o próximo vídeo. Tchau!